menina acorda com mancha na boca. Infecção desconhecida transmitida pelo beijo. Vocês acham que mais alguém pode ficar doente? O que aconteceu naquela festa? Gente, rolou um beijaço geral. A galera foi ficando muito louca, né? A parada foi passando boca a boca. Qualquer pessoa que beijou alguém que possa estar doente tem que ser avisada. Você beijou mais alguém? Eu tô com medo, Alex. Vamos pra casa. Vai ser melhor pra vocês. Eu sei que todos estão apreensivos, mas, diferente de alguns pais, eu não vejo razão pra panicar. Não pode fazer isso com ela! Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Rafa Costa e estou aqui com o Marcelo Ferraz na nossa sala de edição. Fala, Marcelo, tudo bom? Fala, Rafa. Fala, pessoal, tudo bom? Estamos aí, mais uma semana de volta. É isso aí, Marcelão, estamos de volta com um episódio muito legal para falar sobre uma série que tá dando o que falar aí, uma série que tá sendo um sucesso tremendo no Netflix, e a gente faz tempo que não traz aqui um episódio sobre uma obra específica, né, sobre uma série, sobre um filme, trazendo o montador ou a montadora, e dessa vez a gente trouxe os montadores e as montadoras de Boca a Boca, a nova série da Netflix, que não tá tão nova assim, mas que está aí nos Trend Topics do Netflix, né, Marcelo? É isso daí, e a gente tá muito feliz de ter aqui a presença dos montadores e montadoras Karen Ackerman. Oi, gente, prazerzaço estar aqui com vocês. Temos também aqui o Rodrigo Menecucci. E aí, galera, tô feliz aí da gente conversar sobre a série Boca a Boca e reencontrar meus amigos de ilha. Temos também a Lia Kulakauskas. Oi, gente, tudo certo aqui? Tô muito feliz de estar aqui com vocês. E o Germano de Oliveira. Salve, Germano. Pô, valeu aí pelo convite, muito massa, tô bem empolgado aí de trocar essa ideia. Galera, um recadinho rápido antes da gente começar o episódio. Se você edita com Final Cut, você precisa conhecer a LenoFX, uma empresa brasileira que cria plugins, motion graphics, titles, templates e transições para você incrementar a sua edição. E os ouvintes do nosso podcast ganham 15% de desconto em qualquer produto. Basta vocês acessarem o site lenofx.com, escolher os itens que vocês querem comprar e seguir as instruções que estão aqui na descrição desse episódio. E se você, além de ouvinte, for assinante do Sala VIP, o desconto sobe para 25%. Então, aproveita essa oportunidade. Se você gosta do Sala, gosta de ouvir a gente, tá a fim de ajudar o Sala de Edição, aproveita e já se inscreve no Sala VIP para ganhar mais descontos ainda dos nossos patrocinadores. Pois é, Marcelão, a partir de R$ 4,90 por mês o ouvinte já pode se tornar um apoiador do Sala VIP e já ganha de lambuja esse desconto maior da LenoFX. E se você não conhece a LenoFX, dá uma entrada lá no site deles. Eles têm demonstrações de todos os plugins e também vários produtos gratuitos para você baixar, experimentar e já sair usando. E temos também os já conhecidos descontos do AV Makers, a maior plataforma de ensino audiovisual online em português, né, Marcelo? Exatamente, Rafa. A gente tem uma página secreta lá no site do AV Makers e essa página tem um valor especial que só o nosso ouvinte aqui do Sala de Edição tem acesso. avmakers.com.br/sala. E lembrando que são mais de 100 cursos com mais de 400 horas de muito aprendizado sobre softwares, câmeras, linguagem, color grading, motion graphics, fotografia, direção de fotografia e até gravação e edição de podcast, Marcelão. Olha aí. E, pessoal, a gente tá muito feliz porque uma empresa que deu uma grande força aqui pro podcast tá de volta, trazendo vantagens pra vocês que são ouvintes do Sala de Edição. Você que é videomaker, filmmaker, youtuber, enfim, você que produz audiovisual já ouviu a gente falar aqui da Movie Locadora. Exatamente, Marcelão. Os nossos amigos da Movie Locadora estão de volta com uma baita novidade. A partir de agora, a Movie Locadora entrega os equipamentos para sua produção audiovisual em qualquer lugar do Brasil. Pois é, porque antes, né, cara, eles entregavam só em São Paulo. Sim, eles são aqui de São Paulo, ali da Vila Madalena, a gente já falou pra caramba disso aqui no podcast, mas agora eles estão com uma parceria com a DHL, uma empresa de logística que garante a entrega do equipamento audiovisual para sua produção, não importa a cidade nem estado que você estiver, o seu equipamento chega pela DHL até a sua casa. E além disso, Marcelão, a Movie Locadora tá dando 10% de desconto
desconto para qualquer orçamento. Essa promoção é exclusiva para os ouvintes do Sala de Edição e só vai até dezembro de 2020. Para garantir o seu desconto, basta usar o cupom SALA10 que você ganha então os seus 10% de desconto. Entra aí, movielocadora.com.br, acessa o Instagram deles, o Facebook, faz o seu cadastro e ganhe 10% de desconto em qualquer locação, não importa o equipamento nem o tamanho do seu orçamento. Mas se você não quiser alugar o equipamento e quiser comprar, quem tá de carona junto com a Movilocadora entrando no Sala de Edição para apoiar o nosso podcast é a loja do Filmmaker. A loja do Filmmaker, para quem não conhece, é uma loja especializada justamente para o videomaker, para o filmmaker. Eles vendem acessórios, câmeras, drones, enfim, tudo que diz respeito aí à produção audiovisual para videomakers e filmmakers. E lembrando, Rafa, que a loja do Filmmaker é uma revenda autorizada de marcas importantes aí do mercado, como Small Rig, Canon, DJI, Sennheiser, Duracell e Sony. Então não perca tempo e confira aqui na descrição do nosso episódio todos os links de todos os nossos patrocinadores e benefícios exclusivos para você, ouvinte do Sala de Edição. E a gente queria lembrar também da campanha Vai Pra Cuba Samuca, que é o financiamento coletivo no benfeitoria.com para ajudar o nosso amigo Samuel Schweng a ir para a Escola Internacional de Cinema e Televisão em San Antônio de los Baños, em Cuba. Lembrando que ele foi recentemente aprovado nessa que é uma das maiores escolas de cinema do mundo, mas hoje em dia, infelizmente, a gente não tem mais o apoio do governo federal. Então, pro Samuca ir pra lá, ele tem que pagar os custos tanto do curso, custos de estadia, etc. A gente, inclusive, gravou um episódio com o Samuel onde ele fala sobre a vida dele, toda a questão da superação pessoal e a candidatura dele pra vaga de montagem nesse curso que dura 3 anos. E a gente queria reforçar, então, o pedido para que você, junto com o Sala de Edição, ajude o Samuca a ir pra Cuba. Então, se você puder dar aquela força, acessa aí o link que tá na descrição desse episódio e confere todos os benefícios que o Sala de Edição e o Samuca colocaram à disposição dos ouvintes que puderem ajudar. Então, é uma ótima oportunidade de você ajudar o Samuca e, ao mesmo tempo, receber aquela recompensa especial. Hashtag Vai Pra Cuba Samuca. E bora pro episódio, Marcelão. Vamos! Galera, que legal estar aqui com todos vocês. Os ouvintes estão acostumados aí nesse tipo de episódio, né? Quando a gente grava, né, Marcelo? A gente traz aí um montador ou uma montadora, né? Em casos de equipes maiores, a gente chama aí o montador principal ou a montadora principal, né? Mas esse caso foi super curioso, porque a gente entrou em contato primeiro com o Rodrigo Menecute, que foi um caminho mais próximo a mim que eu tive, acabei chegando nele e ele falou, poxa, cara, seria legal se a gente chamasse os outros montadores também, porque não teve um montador principal nessa série, né? A gente sabe que no fim das contas as séries, a gente já falou isso aqui em outros episódios também, as séries geralmente são divididas mesmo e são feitas por vários profissionais, mas geralmente tem um profissional como foi o Federico Brioni no Coisa Mais Linda, como, enfim, em outras séries também sempre tem alguém coordenando e tal. E nesse caso eu até fiquei curioso, foi muito bacana ver a união aí desses 4 montadores que aqui estão. A gente demorou um pouquinho, né? Esse episódio já era pra gente ter gravado, pra poder bater as agendas e ter, então, todos eles aqui com a gente. Então eu tô muito feliz e eu vou jogar pra vocês esse pepino aí, porque geralmente a gente começa perguntando pra um ou pra outro, né? Então eu queria entender, vamos ver quem sai falando primeiro e mais alto aí, que eu quero entender como é que foi todo esse processo de edição. Pelo visto vocês estão muito bem entrosados, então, enfim, acho que a gente podia começar falando exatamente sobre isso, como é que vocês foram parar juntos nesse projeto, né? E como foi essa divisão. Bom, posso começar, que eu fui o episódio 1, fui a primeira a entrar, né? E aí, aos pouquinhos... Olha aí, gostei do critério, Karen. Mandou bem. Vamos lá, Karen Ackerman, conte para os nossos ouvintes o que rolou. Então, você falando sobre essa coisa de... Que geralmente nas séries tem uma pessoa que meio que dá uma unidade, né? Que faz ali uma costura entre todos os episódios... E no nosso caso, realmente não teve, mas, por outro lado, eu senti que foi assim, sei lá, eu acho que a gente foi formando um organismo único, porque a gente se trocava tanto, a gente se visitava tanto uma ilha e outra, e às vezes todos numa ilha só, aquela época, né, que podia aglomerar e tal. Então, eu sinto que chegou um momento ali lá pelo meio do trabalho, que a gente já estava muito, muito azeitado, os 4, né? Porém, começou, né? Eu cheguei primeiro, né? E aí foi interessante, porque quando eu cheguei, assim, você meio que entra num oceano desconhecido, né? Um material novo. Eu nunca tinha trabalhado com o Ismir antes, já tinha até trabalhado com a Ju Rojas, mas com o Ismir não. E ele que é o autor da série,
o grande, enfim, né, pensador desde o início do projeto. Então era tudo uma grande novidade, inclusive a forma como ele filmou e tal. Então, assim, uma coisa que a gente foi notando conforme ia entrando cada pessoa é que a gente tinha ali uma primeira semana em que parece que todos ficavam com os mesmos sintomas, né? E aí é uma coisa assim meio perdida, meio achando que não vai dar conta, meio achando que, meu Deus, não vou conseguir. E aí depois você passa, né, aquele primeiro momento do susto, você começa a se familiarizar com o material, começa a entender mais ou menos o que o seu olho deve procurar, né? E aí logo em seguida entrou Germano, foi o segundo que entrou, se não me engano. Ou foi o Rods? Não, foi. Agora já não me lembro. Foi o Germano. Foi o Germano. Acho que a gente meio entrou junto, não? Eu acho que eu entrei e depois acho que o Rods entrou na outra, né? Não, lembrei. Entrou o Germano e na semana seguinte entrou o Rods. Então o Germano entrou e aí eu lembro que foi muito engraçado, porque ele começou a ter os mesmos sintomas que eu, iguais. E eu ali já tinha passado pela fase 1, né? E falava, calma, Germano, você vai superar essa fase, você vai passar de nível, cara. Semana que vem, se a gente volta a conversar. Aí entrou o Rods, aí o Rods ficou com o mesmo sintoma. Eu acho que quando a Lia entrou, ela já tinha sido tão avisada que a Lia não teve sintoma, ela foi assintomática. Pelo que eu me lembro, pelo menos. Mas isso você diz por quê? Porque já estava todo o material gravado, é isso? O volume era grande? Não, a gente foi entrando enquanto ainda estava sendo... Eles filmaram por locação, né? Eles não filmaram por episódio. Então, como assim, eu fui responsável pelo 1 e pelo 5, o Rods pelo 2, o Germano pelo 3 e pelo 6 e a Lia pelo 4. Então, como o Germano tinha 2 episódios e eu também, eles escalonaram a gente para entrar antes, entendeu? Porque a gente tinha que, enfim, né? A gente tinha que lidar ali com 2 episódios. E aí ia chegando material por locação, entendeu? Ia chegando, a gente ia montando cena. A gente só teve todas as imagens de todas as cenas prontas, se não me engano, acho que 2 meses depois que eu, que fui a primeira, entrei. Era isso, né, gente? Vocês estão batendo aí. Mas se eu não me engano, a gente começou a montar, tipo, uma semana, né? Com uma semana de gravação, eu acho que começou a edição, se não me engano. Sim. Então era muito uma coisa de ficar tateando também aquela linguagem, né? A gente tava ainda... Enfim, eu já tinha trabalhado com o Smir, né? Eu montei o último longa dele que ainda não lançou e tal. Mas foi uma outra relação dessa vez, assim, né? Foi uma coisa de, realmente, como a Karen falou, chegando uma cena muito afastada de outra, então a gente não conseguia muito ter essa noção do todo, né? Então era bem essa vibe mesmo, assim, de cada um que entrava, batia na porta da ilha do outro e entrava com o olho regalado, assim. E isso sempre... Enfim, aí essas trocas... Atucanado, né? A gente ficava atucanado. Atucanado foi uma palavra que surgiu ali, que eu importei do Rio Grande do Sul pra galera. Cara, fazia tempo que eu não ouvia essa. Eu já ouvi, já. Eu não lembrava de onde. Você falou que é do Rio Grande. A turma ali eu não tinha ouvido atucanado ainda. E eu falava muito, né? Eu tava sempre atucanado, afinal de contas, né? Mas, enfim, o começo foi meio isso, assim, de encontrar, né, muita linguagem e tal. E vocês todos editaram na mesma produtora, né, no mesmo, obviamente para a mesma produtora, mas vocês estavam, como vocês falaram, em loco ali, uma ilha do lado da outra, como é que foi isso, em horários diferentes ou tava todo mundo junto ao mesmo tempo? Quando eu entrei, o Germano a gente estava bem junto ali. Eu e a Lia, a gente cruzou quase no final, assim, do projeto. Porque o meu episódio, ele foi aprovado antes, né? A Lia estava montando o episódio 4. Acho que eu e a Lia, a gente conviveu 1 mês junto, né, Lia? Mais ou menos assim, 1 mês e 1 mês e meio, assim. Então, a Karen não estava em loco, mas a Karen estava sempre... né, umas 2 ou 3 vezes por semana a Karen estava lá conversando e mostrando e a gente trocando assim, né, no processo. Ah, que massa, que massa. E como é que é pra vocês? Existiu alguma direção assim? Eu sempre pergunto isso porque eu realmente fico curioso. Talvez, enfim, é aquela coisa, né? Só vai entender eu e os ouvintes quando realmente a gente tiver uma oportunidade de fazer um trabalho desse, mas porque como é que faz pra manter a unidade numa situação dessa, né? Você tem 4 montadores, a gente percebe ali um quê de diferença, não sei se é porque eu também sou
editor e qual que seria a impressão do público, mas eu consegui ver algumas diferenças, eu até comentei com o Rodrigo Menecute, de episódio para episódio, né? Mas no fim tem uma coerência, né? Vocês acham que isso vem do material, vem da direção, tem que ser dito e tem que ser combinado ou acaba fluindo natural? Eu acho que primeiro a gente tem, né, um diretor-geral, que é o Esmir, que sempre enxergou o todo ali e traz, principalmente a figura do diretor-geral, né? Acho que ele traz essa unidade para a série, né? Tanto, né, de trilha, de música, do que ele achava. O Esmir sempre também trocou muito com a gente no processo, até durante a filmagem, do que ele achava de cada episódio. Eu acho que cada episódio realmente ele é uma crescente, eu acho que cada episódio tem a sua particularidade da série. Eu acho que o episódio que eu montei, o 2, eu acho que ele é o episódio mais teen, assim, da série, né? E assim como o episódio da Lia, o 4 é um episódio mais lisérgico, mais surreal, mais sensorial. E eu acho que muito vem dessa figura do Esmir, e eu acredito muito também dessa unidade, dessa troca entre a gente. Porque, assim, nesses últimos 3 anos, eu tenho trabalhado com série. E quando, né, você falou, cada série, às vezes tem um montador que fecha, tudo. Essas últimas séries que eu tenho trabalhado, cara, elas são todas horizontais, assim, no sentido, assim, de cada montador fechar um episódio, mas não ter esse montador seria o que fecha tudo. Então, que interessante. Assim, eu fiz o Irmandade e fiz o Sintonia. Então, essas séries, todas elas foram horizontais, assim. E eu acredito acho que a coisa mais legal de trabalhar em série é a troca com os amigos, cara. Porque, né, você tem uma diferença entre longa e série. Às vezes longa você fica no processo um pouco mais você e o assistente, depois você troca com o diretor. Eu acho que a coisa mais legal da série é poder trocar e de estar fazendo esse projeto realmente que nem nós fizemos aqui a várias mãos, né? Então, acho que desde a Karen que entrou antes, a primeira, ela já estava mais, né, ela já tinha passado, como ela mesmo disse, pelos sintomas, né, do choque ou de entender o material. A Karen, na primeira semana, quando eu entrei, a Karen, eu não tinha entrado ainda, acho que foi a semana que o Germano entrou, a Karen levou coisas que ela tinha montado, e essa troca mesmo, né, da generosidade, de mostrar, olha, eu estou pensando nisso, não sei se funciona isso, e não ter medo dos erros e acertos, né? Então, eu acho que se tivesse que acreditar uma coisa que é mais legal dessas séries que eu trabalhei nos últimos tempos é essa troca. E foi engraçado que essa foi a primeira série que eu não conhecia ninguém, assim, né? Os outros montadores. É isso que eu ia perguntar. Vocês não se conheciam, então? Eu né, conhecia a Karen do trabalho dela, mas o Germano eu não conhecia, a Lia também não. E foi muito generoso de todos, assim, sabe? Poxa, eu acho que legal. Foi muito acolhedor. Mas assim. eu acho que, assim, posso só complementar aqui o Rods? Eu acho que tem uma coisa também que se deve ao Esmir, entendeu? Porque o Esmir, ele é um cara muito agregador. Ele é um cara que está sempre partilhando todas as partes criativas do processo com todas as pessoas que estão envolvidas. Então, ele já traz esse sentimento de união para a equipe toda, assim. E eu acho que na verdade, eu já conhecia o Germano e já tinha indiretamente montado uma coisa com a Lia, né? Sem a gente se conhecer. Em etapas diferentes do processo. Então, a gente só se trocou uns e-mails e não se conheceu. E o Rods, a gente se conheceu ali. Mas foi muito estranho e, ao mesmo tempo, muito bom, porque eu acho que, quando a gente se conheceu, a gente pegou uma intimidade muito rápido. Eu não sei se foi o Esmir que trouxe já, sabe? Porque ele conversou com muita gente, né? Antes de chegar em nós 4. Então, me parece que ele também, com esse sentimento dele de agregar, e de também sentir quais são as pessoas que estão em sintonia, eu acho que foi uma composição dele que eu acho muito feliz, assim, sabe? Eu acho que isso é importante de dizer. E a outra coisa só que eu queria complementar sobre essa questão da unidade é que também o Esmir propôs um método entre nós, que era o seguinte, a produtora é a Gulani. Lá na Gulani tem uma sala que a gente até chamava de sala presidencial, que é uma ilha com um projetorzão, né? Então você vê o que você está montando num telão. E sempre que fechava um corte de algum episódio, o Esmir chamava todos nós para a gente ver e debater.
Então eu acho que como tudo foi sendo muito pensado junto, então eu via uma coisa que um dos outros 3 estavam fazendo e pensava, nossa, isso tem super a ver com o episódio que eu estou fazendo e vice-versa, né? Fora isso, tem uma questão também que tem alguns materiais que foram meio que sendo usados com recorrência ao longo dos episódios, e aí a gente tentava também manter uma unidade na linguagem que isso ia entrando. Então eu acho que isso tudo também é isso, assim, é a conversa e a forma de criar que o Smir trouxe para a série, que é muito maravilhosa. E, Karen, essas entregas que você falou dos episódios fechados, eles seguiram uma ordem cronológica mesmo, ou eventualmente algum episódio mais pra frente foi ficando pronto primeiro e vocês assistiam? Esse cuidado de realmente ir entregando cronologicamente? Ou foi uma coisa um pouco mais... A gente não tem esse controle, né? Assim, eu já entendi, foi a primeira série desses serviços streaming que eu fiz, né? Eu nunca tinha trabalhado para essas plataformas de streaming, agora enfim, né? Eu já tinha feito série para outras TVs, mas enfim, TV Brasil, GNT, é um processo completamente diferente. Então, vocês, não sei se já trabalharam em série, isso para mim foi uma novidade, a coisa de você ter o feedback no nosso caso, do Netflix, né? A gente sempre tinha ali uma resposta deles que a gente tinha que ir cumprindo segundo um cronograma já estipulado por eles. Então, assim, eu como estava entrando nisso, ninguém tinha me avisado que o episódio 1 é o episódio da encrenca, sacou? O episódio 1 foi o último a ser fechado. Então, acho que a ordem seguiu a partir do 2, não foi isso, gente? Se eu tô enganada? Não, mas acho que você tinha fechado um, né, num dado momento, e depois foi o 2, depois o 3, eu não lembro agora como é que foi a ordem. Cara, o 1, ele foi fechado depois do 5, o meu episódio 5º foi fechado antes do 1. Eu queria só fazer um adendo ao que a Karen tá falando. A Karen tá falando isso que a gente se reunia pra ver os cortes e tal, mas a gente... acho que talvez tenha ficado a impressão de que a gente via os cortes prontos. E, na verdade, eu acho que tudo isso que a gente tá falando dessas trocas era justamente porque a gente viu os cortes em processo. Então, tipo, eu sou uma anotadora meio compulsiva de coisas, eu tô com o meu caderno do Boca a Boca aqui aberto. Eu tenho, por exemplo, anotações da primeira vez que eu vi o episódio 1 na ilha, ou a primeira vez que eu vi o episódio 3, que eram, assim, sei lá, a primeira entrega pra Netflix, segunda entrega, né, que a gente chama de... Como são os nomes, gente? Fine Cut, Rough Cut. Tudo em inglês. Exato. E aí, então, acho que é nesse momento que as coisas ainda não estavam totalmente fechadas, mas que a gente estava investigando, estava tentando, era o momento que a gente conseguia, sei lá, se encontrar, se ajudar, às vezes ter alguma luz sobre um personagem específico, sabe? Eu lembro que a primeira vez que eu vi o corte do episódio 1 com a Karen, teve uma cena do Alex que eu falei, nossa, agora sim eu entendi o Alex. Enfim, só queria fazer esse adendo porque é isso, o tempo todo a gente se visitando. Porque tem isso, né? Tem o crescimento, né? Dos próprios... acho que a Karen falou e tem razão, né? O primeiro é sempre mais difícil, tem que apresentar os personagens, né? E você mesmo nem entendeu muito bem ainda, né? Como é que cada um, o que é cada um, né? O que ele vai se transformar no final. É interessante isso mesmo. Quem que editou o último? Curiosidade. Fui eu. Germano, conta pra gente como é que foi pegar a história já na finaleira, já. A amarração de tudo. Também é complicado, né, cara? Amarrar tudo que já aconteceu até ali. Mais ou menos, assim, porque na verdade a gente, como eu tava recebendo o material dos 2 episódios, assim, dos 2 que eu tava montando, eu recebia em paralelo. Às vezes tinha algumas semanas que tinha que fazer essa troca, entende? Que tinha que pegar uma semana. E como é que é virar essa chave, assim, de episódio também? Pra quem editou. Você editou 2, a Karen também 2, né? Como é que é isso? Você não dá uma confusão na cabeça? Não tem que parar um pouco, olhar pro roteiro e lembrar, é verdade, tá nessa parte da história. Eu acho que a vantagem, talvez, assim, da gente estar juntos ali, é um pouco essa também, de a gente estar sempre podendo ver os outros episódios, assim, né? Então, e além disso, eu acho que outro aspecto que facilita esse processo é o fato de que a gente tem bem separado qual que é a edição nossa, né? Dos montadoras e aí depois a edição do diretor, depois a edição dos produtores. Então, eu acho que nesses pulos de uma fase para outra, a gente conseguia sentar e ver o episódio de outra perspectiva para
enfim, fazer as mudanças necessárias, assim, né? Interessante. O episódio 6, ele tem essa... no final, ele foi mais fácil pra mim, porque eu já tava, na hora de fechar, já tava bem mais integrado, assim, né? Com toda a linguagem que a gente tava estabelecendo juntos ali, né? Uma pessoa muito importante pro processo também foi a Juliana Rojas, diretora convidada pelo Smir para dirigir o episódio 5 e 6. Ela também foi uma das roteiristas da série. E apesar deles dividirem assim, né, o Smir dirigir do episódio 1 ao 4 e a Ju dirigiu o episódio 5 e 6, eles acabaram dirigindo tudo juntos, assim, foi uma colaboração muito bonita entre os dois, entraram muito em sintonia e cada um trouxe, né, a sua especificidade, o seu olhar e casou muito bem, assim, a energia dos dois casou muito bem e no processo colaborativo conosco, na montagem, também a Ju participou vendo os cortes e nos episódios que ela dirigiu, no 5 e 6, mais ativamente, comigo e com o Germano na montagem. E eu penso que a série tem muito um toque dela, assim. Eu acho que tem um toque bem especial mesmo, assim, da Ju na série como um todo, mas especialmente no episódio 5 e 6, que são os episódios que ela assina a direção, a gente consegue ver alguns elementos fantásticos, assim, algumas coisas que a gente pode perceber em alguns filmes dela, e trabalhar com ela foi bastante legal, assim, na ilha, porque ela também é montadora, né, então a gente conseguir perceber um pouco como ela pensa a montagem, né, a maneira como ela pensa a montagem também nos filmes dela, no trabalho dela, que eu sempre gostei bastante. E, enfim, eu acho que esse encontro dela com o Smir foi bem bacana, assim, por serem universos tão diferentes, mas que puderam ser tão complementares, né, na série. A série foi editada em 2019. Vocês, né, obviamente não pegaram esse início aí de pandemia. E eu sei que a série, ela não vou dizer se aproveitou, mas fez uma conexão, imagino que tenha acontecido uma conexão muito grande com o público. Eu assistindo a série senti muito isso de, obviamente, os temas que são tratados ali estão totalmente em sintonia com o que a gente está vivendo agora. E é muito impressionante. A gente assistindo hoje em dia, a gente se questiona se alguma coisa ali não foi pensada já, e obviamente não foi porque não daria tempo para produzir a série. Mas eu queria saber, vocês no processo de edição chegaram a esbarrar um pouquinho com essa questão da pandemia? Não, cara, essa pandemia foi... A gente estava montando a série o ano passado, né, de agosto até o final do ano, então essa história da pandemia não existia, né? Não chegou em nenhum momento a influenciar. Não, na montagem não. Eu acho que o Smir, ele estava finalizando, quando começou a pandemia, acho que ele estava finalizando o último episódio, acho que alguma coisa de áudio, cor, não tenho certeza era o processo disso. de finalização. Eu já vi ele falando, já estava, né, a gente não estava mais montando. Virou esse ano, acho que o trabalho já tinha terminado. Entendi. Rolou uma coincidência aí, uma triste coincidência, né? Na verdade é triste e feliz, né? Porque imagino, enfim, com a pandemia, a gente viu aí várias notícias de que o aumento, o consumo, né, de streaming e o número de assinaturas dos serviços de streaming, inclusive, aumentaram demais, né, o que beneficia diretamente o nosso mercado, né, de cinema nacional, de séries também nas produtoras. Eu li uma notícia esses dias, ou ontem, ou anteontem, de que só o Netflix sozinho já está com 17 milhões de assinantes aqui no Brasil e acabou de ultrapassar o número total de assinantes de TV a cabo. Então, para vocês verem, para ter noção, né? Então, obviamente é muito ruim esse momento todo que a gente está vivendo, mas eu acho que teve esse lado bom aí e, de fato, também, acho que, como o Marcelo falou, pela coincidência temática até, né? Obviamente que não é... Ali no Boca a Boca é uma outra questão, mais física e tal, mas, enfim, remete, né? Eu lembro que eu vi uma cena que aquela diretora da escola passando álcool compulsivamente na mão e tal, e eu falo, cara, como assim, né?
E realmente o que o Marcelo falou, eu acho que muita gente do público ali que não entende, que demora pra fazer, deve ter pensado, poxa, esses caras foram ligeiros, né? Fizeram uma coisa já com a temática atual, né? Mas realmente foi uma coincidência. Agora, eu fiquei curioso, você falou de finalização, né, o Rodrigo, de cor e de áudio e tal. Essa série se destaca muito pelas essas duas coisas, inclusive, né? Muito se tem de críticas boas sobre isso, principalmente da cor e das trilhas sonoras, que foram fantásticas, né? E eu acrescentaria a direção de arte. Obviamente, atuações são ótimas também, mas direção de arte também me impressionou bastante. Não foi só essa hypada que deu por conta de aumentos de público e tal, foi porque realmente, obviamente além do roteiro e da série e tal, mas analisando tecnicamente, cara, eu fiquei chocado com essa fotografia. Eu acho que a parte plástica da série, ela tá num patamar, assim, que acho que para nossas séries aqui nesse momento, ela tá num outro degrau aí, cara. A fotografia era uma coisa que a gente, né, na ilha, mesmo ainda com uma cor ali, que não é a cor final, né, a gente montando já era uma coisa que já enchia os olhos, né? E a trilha, quem fez a trilha foi o Gui Amabis, né? Que foi muito também num processo muito colaborativo de dar as trilhas pra gente, dar os stems, né? Que são as trilhas com seus elementos separados. Que legal. Já rolou isso desde o começo, então. Já desde o começo do Gui. E a gente, né, entre a gente, assim, de tipo, que trilha você usou, que stem que você usou, que elemento. E a gente não pode esquecer, cara, também que o Esmir trouxe as músicas que estão na série, né? Então essas músicas, elas estavam no roteiro, entendeu? Isso o Esmir, ele é um diretor muito musical, né? Então ele isso tinha no roteiro, isso foi o Esmir que trouxe. Acho que aqui nessa cena entra essa trilha. Acho que no episódio 2 que eu montei, tem acho que a segunda música, que é o Pain, ela não era ali naquela cena, né, que rola ali do desafio do beijo, mas o Esmir já tinha pensado nela na série. Então acho que isso foi muito o Esmir que trouxe, assim, para ele, essa preocupação dele plástica e sonora, junto com o Gui Amabis também. Pelo que eu ouço falar, isso não é uma coisa muito comum, ou eu estou errado? Você que já editou outra série. Bom, acho que todos vocês já editaram outras séries, né? É um processo diferente do que costuma. Não costuma vir tão preparado assim, né? Pra mim não. Não, cara, eu acho que com esse cuidado que o Esmir teve na série, assim, foi um diferencial. Assim. E eu acho que, de você... só fazendo um complemento a isso, eu acho que a trilha foi um aspecto que uniu muito a nossa linguagem, né, entre nós quatro, assim. Porque era algo que a gente muito batia um na porta do outro pra perguntar, enfim, pra discutir sensorialmente, sabe, as cenas. Então acho que teve muito desse diálogo entre a gente, que foi de buscar um pouco do clima, assim, sabe, e a partir das trilhas que a gente recebeu. E às vezes era isso, assim, daqui a pouco não era a trilha inteira, mas era um stem, sabe, era um stem de mistério que ajudava o episódio da outra pessoa, sabe? Então, acho que as trilhas, elas ajudaram muito nesse nosso diálogo, assim, também, né? E sim, e se a gente pensar também nas músicas, né, cara, nada ali é gratuito, né? Porque é uma série jovem, o personagem, o Chico, ele escuta a música todo o tempo, eles vão nas raves, então, nas festas, né? A música, ela é praticamente um personagem também, né? Então, ela não tá ali, não é gratuito, né? As músicas, as trilhas, elas fazem parte desse universo muito organicamente, né? No episódio 4, especificamente, tem várias trilhas que não são originais, né? Que não são do Gui Amabis. Tem o Bakushu do Blues, tem o Chromatics e tem o Face Shopping. E o Face Shopping, especificamente, já estava no roteiro, e o primeiro corte zero, armado da sequência do Chico, quando ele fica doidão ali, e a gente começa a brincar com os morphs, esses armados já eram montados com a música, então isso adiantou muito, e foi muito importante para conseguir chegar no resultado, assim, sabe? Então, a gente ficou o tempo todo já naquele pulso. Então, é isso que eu tenho essa curiosidade, mesmo não tendo experiência em séries e tal, pela minha experiência que eu já tive até aqui, em programas de TV e até em publicidade,
é sempre essa briga, enfim, muda muito, a gente já falou aqui no episódio várias vezes sobre isso, muda muito essa coisa, às vezes você faz uma trilha e depois vem outra pra cobrir, ou o sujeito já te dá antes. Geralmente é difícil esse processo de chegar antes, né? Mas o que eu percebo e percebi nessa série, e queria perguntar pra vocês, é realmente isso que você falou. Eu queria saber o quanto influencia, que vocês falassem mais sobre isso. Por quê? Porque quando você tem a trilha antes, a minha impressão é que você sempre tá num work in progress. Você sempre tá indo pra frente. Porque por mais que você mude a trilha, você, como vocês disseram, tem as stems, né? A batida vai ser a mesma. Não vai mudar drasticamente aquela trilha. A não ser que mude de ideia e fala, não, o ritmo, vamos dar um outro ritmo e mudar a história aqui e tal. Mas, no geral, creio, né? Queria saber se foi assim mesmo, é isso. Então, e aí, obviamente, quanto mais tempo você tem trabalhando em cima de uma mesma ideia e evoluindo ela, você chega em resultados mais apurados, né? Mais excelentes do que quando você monta, às vezes, já aconteceu aqui em várias entrevistas, de montadores dizerem que, pô, montou tudo baseado numa trilha, sei lá, do Pink Floyd, do não sei o quê, e que não conseguiu depois a licença, enfim, e veio uma outra coisa que obviamente é bem composta, dentro do limite, né? O Alfredo sempre fala que às vezes ele pegava uns Hans Zimmermann e obviamente depois quando vinha alguma coisa composta que não fosse pelo Hans Zimmermann, obviamente teria uma perda muito grande, mas vinham coisas boas. Mas eu fico pensando sobre isso, sobre esse work in progress. Vocês sentiram essa diferença de trabalhar desde o começo, sei lá, a Karen, por exemplo, desde o primeiro episódio ali, desde que ela entrou e já ter a trilha e ir evoluindo? Então, essa questão da trilha, para mim também foi uma novidade, mas assim, pelo que eu entendi, a Netflix não permite esse work in progress com trilha guia, tá? Isso é uma coisa que eu acho até que eles fazem muito bem, porque nada nunca vai superar a trilha guia. Apesar de termos compositores e compositoras maravilhosos aqui no Brasil, eu acho que quando você monta algo baseado, sustentado por uma trilha guia, você está meio que compondo ali com ela. Aí termina a nossa fase de montagem e aí vai vir o pessoal do som depois, e aí a coisa sempre muda e na maioria das vezes eu fico bem frustrada, não sempre, claro, mas na maioria das vezes já aconteceu sim. Então eu acho que é um processo muito bom esse da Netflix, de já trazer junto com a montagem o compositor. E aí, como o Rods disse, assim, o trabalho do Gui com a gente foi muito colaborativo. Às vezes ele mandava uma coisa, a gente falava, cara, Gui, não tem nada a ver, vamos tentar por outro caminho. Aí o Smir também estava lá na filmagem, ouvia, fazia com ele um esboço de alguma coisa por telefone mesmo e dava algumas referências, e aí ele mandava de volta. E aí, assim, a gente foi até o final. Até, assim, última semana de montagem ainda estava o Gui ali trabalhando com a gente nas trilhas. Até porque isso é uma coisa que a Netflix considera muito quando ela vai ver os cortes e mandar esse retorno pra gente. Sempre tem milhões de comentários de trilha. Então, o Gui era muito importante que ele tivesse com a gente. Agora, imagina se você está fazendo isso com uma guia, que depois a Netflix, sabe, aí eles vão ter que... Enfim, eu acho que é o método... Para esse tipo de produção, não existe um melhor, assim. Gostei muito de trabalhar assim. Essa coisa dos stems, cara, ela te coloca, assim, 5 passos na frente, né? Porque às vezes você não quer usar a trilha cheia, você quer usar um elemento. E muitas vezes a gente aqui no processo do boca a boca, a gente misturava, estende uma música com uma outra. Até o dia que eu fui mostrar o corte pro Gui Amabis, eu até pedi desculpa para ele. Falei, cara, desculpa aí se eu caguei sua trilha, não fica bravo comigo. Fiz uma miscelânea. Mas, cara, e ele falou, não, meu, tá tudo certo. E também, sabe, num processo muito, como a Karen disse, colaborativo, da nossa parte e do Gui também, né? Um ping-pong mesmo. Eu acho que esse vai e volta do Gui foi importantíssimo. E eu lembro que quando eu entrei, apesar de ter sido assintomática, como a Karen disse, eu lembro que, assim, um dos primeiros dias eu tirei um período pra ficar escutando as trilhas que o Gui já tinha composto e os stems. E isso me colocou de um outro jeito pra ver o material bruto. É que essa é uma coisa que realmente me incomoda. Eu sempre fiquei engasgado com isso, e é legal ouvir isso de vocês, porque, sei lá, na minha cabeça, a música, a trilha, numa série, num longa, o pessoal do áudio vai me execrar aqui, mas
ela serve a imagem. E não o contrário. Eu imagino, sei lá, na minha cabeça é assim, né? Eu como montador, como editor, sempre tive resultados muito melhores trabalhando com a trilha logo de cara, enfim. E aí, quando eu comecei a novos tipos de trabalho, e agora em publicidade sempre voltam coisas, você fala, poxa, mas eu não pensei esse corte pra isso, né? Eu podia ter tido outra ideia, se eu soubesse que ia acontecer essa trilha aqui, eu ia fazer outra coisa, né? Eu podia ter melhorado, enfim, como eu disse, é uma discussão já antiga, mas eu confesso que eu fiquei contente com essa informação. Eu imagino como deve ter sido delicioso pra vocês, e ouvindo agora de vocês, né, como foi isso. Germano, o que você acha disso? Também pra você foi a mesma coisa? Sim, total. Eu acho só, enfim, sobre a questão essa polêmica, né, do som servir à imagem, pelo menos assim, nesse caso, pra mim, as coisas foram trabalhadas muito em conjunto, assim, sabe? E eu acho que, de certa forma, o som e a trilha, né, especificamente, ela acabou guiando um pouco também do meu olhar de como montar as imagens, assim, sabe? De como conduzir elas, porque eu acho que também essas trilhas são tão atmosféricas, né, do Guia Mabs e tal, que elas nos permitiam um pouco articular as imagens com, sei lá, com um tempo que servisse, que fosse um pouco de acordo com aquela trilha, assim, sabe? E, enfim, eu acho que foi realmente genial nesse sentido, assim, a gente já poder trabalhar com essa vibe, assim, que a série teria, né, já desde o início e tal. Mas amarrando um pouco essa coisa desse modus operandi da Netflix, eu queria entender de vocês. Uns episódios atrás a gente entrevistou aqui o Guy Arça e a MC Guarato sobre edição de séries. E eu perguntei pra eles, e queria perguntar pra vocês também, se vocês também concordam que quanto mais eu tô conversando com montadores e colegas aí profissionais da área, e profissionais que têm feito esse tipo de trabalho, eu tenho percebido que esses serviços de streaming, me parece, é até uma coisa meio chata, às vezes, de falar, parece que o cara vem, né, o gringão vem lá e diz como fazer. Mas me parece que eles estão, de algum modo, ajudando a gente a subir um pouco a régua, né, o nível na régua ali da qualidade. E isso a começar, talvez, enfim, posso ser entendido errado aqui, pelo amor de Deus, acho que a gente tá numa crescente natural, né, porque se você for perceber, analisar, né, a gente é recente nesse mundo das séries, né, se for pensar, sei lá, dos anos 2000 e pouco pra cá, 2010 pra cá, deve ter uns 10 anos aí, alguma coisa ou outra mais pra trás, mas o grosso mesmo, né? Ainda estamos caminhando em passos curtos, mas eu vejo que essa vinda de fora, desses grandes serviços, que estão acostumados com grandes séries, com as maiores séries do mundo, não só americanas, né, mas também tantas outras, como Dark, que é alemã, enfim, várias referências. Vocês acham que tá realmente, olha, vamos trabalhar desse jeito? Não é. A gente exige que seja assim, que sejam tantos montadores, que tenha mais tempo de ilha, que tenha mais tempo de edição, que vocês recebam a trilha antes, coisas que de repente, pela nossa cultura até brasileira, não estava acontecendo desse jeito? Cara, eu vou falar pra vocês, né? Eu também já trabalhei com séries pra Globo, HBO, e assim, eu senti uma diferença no processo Netflix do que eu vinha trabalhando, assim. Eu acho que a Netflix, eles têm um olhar, assim, para montagem que realmente eles gostam de acompanhar o processo da montagem, eles sabem a importância da montagem. Não que a Globo não, né? Eu acho que são outras maneiras de pensar. Mas eles dedicam ali a umas semanas a mais de montagem do que eu senti em outros projetos, assim. Geralmente eu montei um episódio, eu tive aí por volta de 9, 10 semanas para montar um episódio. E claro, a gente passa, né, o corte diretor, o corte produtor, e depois eles entram nesse ping-pong de mexe aqui, mexe ali. E quando a gente tem no processo um diretor geral na série, que tem muita autoria e muita verdade no seu projeto, eles, né, claro que de vez em quando tem um ponto que discorda, mas eu acho que no processo eles ouvem muito, né,
o diretor-geral e principalmente um projeto que tem uma autoria muito forte. Então, eu acho que é um projeto, eu acho que tem uma... Agora, uma coisa que você falou, que eu acho... em passos curtos, eu acho que é coisa da série aqui no Brasil, assim, principalmente com a Netflix, e que agora, né, dos anos para cá, Globoplay, etc, eu acho que a gente teve um crescimento da Amazon, YouTube, eu acho que a gente teve um crescimento dos últimos 5 anos exponencial, assim, de trabalhos, assim, de séries e de investimento, assim. Na verdade eu me referia, assim, é que às vezes parece que a crítica é, só começou a funcionar a hora que os grandes streamings chegaram. E não, teve muita coisa boa feita antes, mas que a gente tava andando mais devagar, né? Até pela história. E, obviamente, quando chega um streaming com tantas produções e maiores, com mais grana e tal, mais know-how, né? Obviamente que adicionou ao nosso mercado e de fato, Rodrigo, é isso que você falou. A gente tem visto o resultado, né? Que tá acontecendo. Particularmente, inclusive, não é pra... O ouvinte sabe aqui que a gente não é de ficar fazendo isso, mas vou puxar um pouco o teu saco aí, porque as 2 séries que mais me marcaram até agora, já tinha falado até antes de saber que você tinha feito Irmandade, mas dos últimos tempos, dos streamings, foram justamente 2 séries do Netflix. Uma, o primeiro, o Irmandade, falei aqui já em alguns outros episódios, pra mim ali no Irmandade eu senti, assim, nitidamente demos um passo a mais pra cima, sabe? Tipo, subimos alguns degraus ali, a série brasileira. Assim, falo como consumidor, né? Não tenho experiência em montagem disso, mas como consumidor. E agora nesse boca a boca, que realmente tá muito impressionante, assim, destoa, né? Eu acho que a gente, né, quanto mais a gente faz, mais a gente aprende. Mas eu também acho que tem uma coisa, eu acho assim, realmente, vou repetir aqui, quanto mais a gente faz, mais a gente aprende, né? Acho que a gente fica com know-how, acho que de todos, né, do processo, mas quando a gente fala de série brasileira, por exemplo, para mim, uma das melhores séries brasileiras que eu assisti foi Filhos do Carnaval, que é uma série da HBO antiga, de 2000 acho que é de 2003, não sei agora, 2004. Por aí, ia falar 2004. Que era uma série que tinha um roteiro que eu acho os atores incríveis, foi feito em película, acho que o Dani Rezende montou, o Gus montou, mas é uma série que eu realmente gosto muito. Então eu acho que quando também a gente fala, mas a série, a gente está aprendendo, eu sempre lembro dessa, que é uma série que foi feita aí há 16 anos atrás ou mais, e é uma série que tem uma grande qualidade até hoje, entendeu? Filhos do Carnaval foi feito pela O2, né? Foi feito pela O2, que acho que foi uma das primeiras séries acho que a HBO já tinha feito, né? A HBO ou HBO, né? A HBO já tinha feito, acho que Mandrake pela Conspira, e eu acho que Filhos do Carnaval, acho que foi a segunda série, né? Saindo de coisas Globo, né? Indo para coisas de TV a cabo, assim, na época. Talvez aí a minha impressão é que tenha ocorrido uma replicagem, né? Porque é isso, acho que antigamente você dependia, sei lá, da O2, da Conspira e tal, de alguns poucos lugares fazendo e lugares maiores, né? As maiores produtoras e tal. E hoje a gente tem. A Golani não, porque a Golani é grande também. Mas você tem até produtoras menores fazendo, enfim, replicando o modelo, né? Com essa coisa do streaming, você pode ter aquele padrão de qualidade garantido, né? Que se for feito na O2 ou na Golani ou numa outra produtora, os caras com certeza vão garantir, como você mesmo disse aí, né, que o produto saia naquele nível de qualidade deles, né? Então acho que isso, no fim das contas, porque obviamente a gente não é Hollywood, somos um país de terceiro mundo e a gente não tem 20, 30, 40 O2 conspirações, né, e Gulanis. A gente realmente tem pouquíssimas produtoras muito grandes e muitas produtoras médias e pequenas, né? Então, eu acho que nesse sentido... Mas as produtoras médias e pequenas hoje também estão produzindo, cara. Tem produzido séries, então eu acho que ter espaço e ter mercado. Realmente, eu acho que nesses 5 anos, ela, né, eu acho que veio uma demanda aí... Formou-se uma indústria aí. Eu tenho um pouco... Acho que a indústria ainda a gente está meio... Mas eu acho que a gente já caminha. Se a gente for pensar, 10 anos atrás, o que a gente fazia... de série, né? O que série? Não tô colocando o Globo, tá?
realmente Globo sempre fez séries e novelas, etc. E a Globo também já fez muitas séries com qualidade. Então, mas eu acho assim, na verdade, séries, eu acho que sempre existiu, entendeu? Eu acho que agora o que está mudando é a linguagem das séries. Eu acho que essas plataformas streaming, e aí vem Globoplay para tentar estar ali, né, junto com essas que são americanas, internacionais e tal, eu acho que elas trouxeram uma nova linguagem. Porque, por exemplo, há 15 anos atrás, em 2005, eu montei uma série de 26 episódios para a TV Brasil. E assim, você olha, uma série super brasileira, estilo brasileiro, estilo TV Brasil, mas bem feito, para criança, que foi premiada no Japão, a série, entendeu? De 15 anos atrás. Olha, que legal. Como então, é que chama assim, a série? sabe, eu acho que a gente se chama Menino Muito Maluquinho. Ah, que legal. Com a história com o menino maluquinho mesmo? Do Ziraldo, foi dirigido pelo legal. César Rodrigues. Os roteiros são da Ana Mui Laerte. Cara, a série muito legal, tá no YouTube, entendeu? Então, assim, sabe, eu acho que vamos entender melhor um pouco a história da série, né? Vocês estão falando, eu acho que de uma série que tá chegando agora com Netflix, Amazon, HBO, Globoplay, etc., que é outro tipo realmente. Mas... Total, eu acho que quando a Netflix chega no Brasil e, tipo, injeta muita grana e vem pra produzir, eu acho que eles trazem um monte de coisa juntos, assim, acho que eles trazem um método, uma visão, eu acho que tem coisas muito positivas, por exemplo, eles de fato valorizam muito a montagem, como o Rod estava falando agora há pouco, mas eu também fico muito feliz de ver o Boca a Boca. Quando eu acabei de assistir no sofá de casa, eu fiquei muito feliz de falar, cara, a gente não deve tecnicamente pra ninguém. Assim, sabe? Tipo, foi uma das... Eu fiquei muito emocionada, pensei em um monte de coisas, mas foi muito legal sentir isso. Agora, eu tô pensando aqui em séries produzidas antes da gente ter esse advento do streaming no Brasil, tipo, sei lá, o Felizes para Sempre, que foi pra Globo, que é a da O2 e tal, ou Hoje é Dia de Maria, que é uma série bem mais antiga, sabe? Eu acho que a gente tem uma história de narrativas seriadas e de qualidade muito alta, e que agora tá eu acho que essas plataformas de streaming estão flertando com isso também, né? Tipo, se por um lado vem um tipo de narrativa deles pra cá, a gente tem um tipo de narrativa audiovisual muito forte, tanto no cinema quanto na TV, e dá pra ver que as coisas estão flertando, se fundem em alguns lugares, tem pontos de contato, então não sei, tipo... Mas o que eu acho, assim, é um pouco complementando ali a Karen. O que eu não acho é que é a coisa, agora só estamos produzindo série, sabe? Eu acho que, por exemplo, como a Lia falou do Dia de Maria, que foi feito pela Globo, que era uma série linda, ou como a Karen falou que ela fez essa série agora pro TV Brasil, como eu lembrei agora do Filhos do Carnaval, a gente já fazia séries, mas a gente não tinha esse volume de produção. Eu acho que realmente quando a gente tem esse volume e também de produção, acesso, né? De acesso e volume de público e de volume de produção mesmo, de produção, de produzir, né? A gente tinha uma coisa mais, se fazia já coisas com qualidade, mas ainda não tinha esse volume mesmo, né? Não, e é engraçado essa coisa do volume porque junto com as coisas boas vem muita coisa ruim, né? Eu acho que também rola talvez uma impressão, tava analisando assim, por que eu acho isso, né? Por que eu tenho essas impressões? Porque eu fico pensando, analisando aqui, dando uma voltadinha na minha fita aqui e tal, quanto conteúdo meia boca, não só brasileiro, mas gringo também, porque vem enxurrada, né? A gente tá assistindo muito mais volume de audiovisual que a gente consumia normalmente na vida, nós que somos mais velhos, né? Inimaginavelmente, assim, a gente tem, tanto que a gente pega aí, sei lá, no nosso grupo de montadores e tal, a gente não consegue nem acompanhar o que tá todo mundo montando, né? Uma coisa meio louca isso, né? E aí eu acho que nesse bolo, né, quando destaca um pouco mais, você fala, opa, brilha mais o olho, né? Porque, obviamente, quando você tem um volume muito grande, nem tudo vai sair muito bom. E eu tenho essa impressão de que as coisas que saíam mais antigamente eram mais apuradas, né? Eram mais selecionadas, que nem tudo
Enfim, não sei, não vivi essa época e confesso que nem consumia muito nessa época também. Então, mas eu acho que também é porque mudou, né? Mudou o sentido do consumo, né? Antigamente era uma série que passava na televisão, você tinha lá que tá na televisão assistindo, ou na época do VHS você gravava a série que você quer ver. O videocassete pra gravar. Twin Peaks passou na Globo, entendeu? Então, na época, eu lembro, nos anos 90, eu tinha um amigo meu que adorava o Twin Peaks, já gravava naquela época. Então, a gente mudou o jeito de consumir, né? A gente não depende mais da televisão para assistir série, né? Não, e a Karen falou aí, eu até me espantei, 26 episódios, imagina, que inimaginável um negócio desse, né? A gente já, ultimamente, nem o Boca a Boca, acho que tá com 6 episódios, São 6 episódios. Mas era a cultura, anos 90, na maioria das séries. Eu lembrei do Arquivo X, cara. Sim, que eram temporadas gigantes. Não tem nenhuma temporada tem menos de 20 episódios. E a gente mudou realmente a forma de consumo e de produzir, né? Mas não sei, essas séries de comédia, tipo Modern Family, 24 episódios por temporada, não é? Eu acho que tem alguns formatos tem alguns formatos que duram praticamente o ano inteiro e tal. Não, e essa série, O Menino Maluquinho, era uma série pra criança, então os episódios tinham 25 minutos, entendeu? Também tem isso. Sim. O Pedro e Bianca, Rods, quantos episódios foram? Eu não sei, eu não montei o Pedro e Bianca, mas o Pedro e Bianca eu acho que foi bastante. Eu tenho uns amigos que montaram, acho que 20 episódios. Por exemplo, O Monstro que Te Mordeu, que era do Cal Hamburger, que o Stutz montou, e agora não lembro o outro amiguinho que montou, outro amiguinho que me perdoe. Mas eu acho que O Monstro que Mordeu, que o Theo Popovic dirigiu com o Theo, né? A Lia conhece o Theo também, já trabalhou com o Theo. Sim. Acho que era 30 episódios, 40 episódios, porque é justamente isso, né? Acho que cada episódio tem 25 minutos, 30 e é pra criança, né? Criança não vai consumir só 5 episódios, né? E... tem um outro jeito, né, de assistir, né? Que Monstro Te Mordeu. Aliás, o Que Monstro Te Mordeu, né? Não Monstro que Mordeu. Aliás, deixar registrado aqui, eu trabalhei com o Theo no Comédia MTV, o cara é genial, né, velho? Eu gosto muito do trabalho dele. A Lia dirigiu e montou uma série com o Theo, que é o Feras, que eu acho incrível, cara. Que eu acho uma série que eu adorei. Pô, Rods, obrigada pela propaganda. Eu gosto muito do Feras também. Estamos cheios das referências aqui, tô gostando de ver. E voltando aqui especificamente ao Boca a Boca, vocês elogiaram muito a Netflix, né? Vocês falaram que eles dão muito espaço para a questão da edição e dão muito retorno. E eu queria entender melhor como é que funciona isso. Vocês editaram a série mais ou menos uns 2 meses, pelo que eu entendi. E a partir de que momento começou a chegar esses feedbacks da Netflix para vocês? E que tipo de retorno é esse que eles dão? É um retorno mais geral, que passa pelo diretor? Ou eles dão apontamentos cena a cena? Como é que funciona isso? Bom, para começar, a gente tinha uma deusa da organização, que é a Sofia, a nossa coordenadora de finalização, né? Que é muito experiente e ficava ajudando a gente o tempo todo dos próximos passos, assim, a entender um pouco a macrovisão do processo. Então, a Sofia foi muito importante nisso, toda a equipe de finalização lá da Gulani. A gente não pode... Desculpa, só já dando a entrada, a gente não pode esquecer dos nossos assistentes que foram... A Fernanda. Foram fantásticos e o Felipe. Bem lembrado. E o Felipe, que eles foram... Maravilhosos. Foram uma equipe, assim... fantástica. Incrível, todo mundo, né? O pessoal que fez a preparação do Lab Digital, o Décio, o Cadu, todo mundo, os assistentes de finalização também, lá da Gulani, a equipe da Paty, o Diego, eu vou esquecer as pessoas. Não, a equipe de pós toda é uma equipe maravilhosa, assim, realmente muito afeto, muito amor por essa equipe. E aí, a partir disso, a gente tinha um calendário que era muito acompanhado, assim, a gente tinha 5 semanas para começar, para fazer um primeiro corte, que era um corte que a gente fazia mais sozinhos, né? E a partir disso chegava o Esmir para ficar, acho que 2 semanas, se não me engano, a gente fazendo um corte, assim, que aí a gente chamava de corte do Director's Cut, do corte do diretor.
daí a gente tinha um corte do produtor, e aí a gente mandava a primeira vez pra Netflix. E a partir daí começavam as notas. E a gente recebia, assim, dependia, né? Tinha algumas devolutivas que eram por e-mail, algumas que eram por videochamada. Dependia do caso, não sei explicar exatamente, assim, qual que era o critério para isso, mas são comentários cena a cena e comentários gerais também, assim, de clima, do que eles estão sentindo, dos personagens, dos arcos, narrativa, de ritmo. Acho que eram as duas, acho que eram as duas coisas, comentários gerais, às vezes um apontamento, às vezes de trilha, às vezes de no entendimento da cena. Acho que acho que eram as duas coisas. Cobria todas as áreas. Bacana. Uhum. Vocês tinham todo um feedback bem geral. Sim, e várias vezes, né? Tipo, a gente entregava, voltava, aí algumas coisas eram acatadas, outras coisas a gente discutia. Batia o pé. Tinha coisas que eram possíveis. É um diálogo mesmo, criativo, né? Sim. E então tinha algumas... Não vou fazer, é do meu jeito. Sim. Não vou fazer, mas aí no próximo corte não tinha como fugir, daí tinha que fazer. Vou quebrar o teu galho só nessa. Só no primeiro envio, no segundo tem que fazer. Que não se repita, por favor. Gente, só fazendo um adendo aqui, da nossa equipe de finalização, os nossos assistentes eram a Fernanda Pacheco, maravilhosa, Felipe Gonçalves, também incrível, e a gente tinha também o Diego e o Udi, assistentes de finalização da Gulani, maravilhosos, sempre prontos para nos salvar. A gente não pode esquecer, né, da coordenação da Sofia Neri, junto com a Patinelli, que, cara, se não fossem elas, nossos anjos aí, né? Mas, galera, eu fico curioso de uma outra coisa aqui também. Vocês falaram da pós e tal, e eu fiquei curioso. Acho que a gente não precisa citar nomes. Obviamente dá pra perceber, não só vocês, mas outros colegas já se comentou muito da Gulani. Pelo visto, realmente uma casa muito bacana de se trabalhar, e com uma organização aí muito legal e tal, saem resultados muito bons da casa. Mas no geral, assim, vocês que são freelancers, né, estão uma hora fazendo para um stream, outro para outro, numa casa, numa produtora, muda muito e influencia muito essas estruturas, né, de pós, o que a casa oferece, ou até o que o orçamento comporta, né, porque às vezes nem tudo o que a produtora quer fazer, ela consegue fazer. Como é que é isso? Nem sempre tem esse mundo ideal, né? Para se trabalhar o melhor dos mundos. Varia muito. E como é que vocês sentem? Como é que vocês lidam com isso? Cara, claro, tem casas que assim, são N diferenças, né? Desde às vezes da ilha, às vezes do assistente, a quantidade de assistente que você tem. Isso tem casas aí que te dão um assistente para o projeto inteiro. Às vezes, né, no Boca a Boca a gente teve 2 assistentes. Então, às vezes a ilha, às vezes o processo de como o diretor-geral vai querer, né? Estou falando agora de série, de como o diretor-geral gosta de mostrar e eu quero fechar o corte e mostrar para um monte de gente aqui, entendeu? Que é legal. Então, isso realmente varia de produtora para produtora e às vezes, né? O produtor executivo tem que ver de qualquer jeito, entendeu? Mas varia bastante, cara. Não sei se eu fugi do assunto, né? Não, era isso que eu queria saber. Enfim, queria estender para os outros também. O que vocês acham? Se influencia também no geral? Então, pelo visto, quem está produzindo série está fazendo direitinho. Então, não tem nenhuma disparidade muito grande ali de equipe e de estrutura. Eu acho que das produtoras que eu trabalho, cara, às vezes você tem num projeto, o projeto tem um assistente. Às vezes, no outro projeto, tem 2 assistentes. Como você tem esses projetos de série, cara, que geralmente tem uma demanda né, de montagem que, querendo ou não, é diferente de um tempo de montagem de longa, né? Então, você tem uma... É necessário mesmo, uma estrutura mínima, né? Mínima, senão não acontece. Mas essa questão do tempo, assim, até tava pensando aqui que, enfim, que a estrutura com certeza varia muito, mas eu não sei até que ponto ela influencia tanto assim o resultado, mas uma coisa que talvez esteja fugindo um pouco do assunto, mas
influencia muito é o tempo que a gente tem pra trabalhar, né, na obra, assim, porque realmente, assim, já passei por situações onde realmente o tempo era muito, muito pequeno, muito curto, e outras situações onde a gente tem, né, esse tempo ideal de trabalho, assim. Eu acho que no nosso caso, no caso do Boca a Boca, acho que a gente teve um tempo ok, assim, foi bom pra trocar e tudo, mas isso com certeza influencia até mais do que, pra mim pelo menos, mais do que essa estrutura física, assim, que varia tanto, né, de um lugar para outro. Cara, eu já tive produtor executivo que veio me falar para montar uma série, eu não vou citar nomes, e etc, porque eu quero continuar empregado, né, nos lugares. Mas, importante. Mas produtor executivo que veio falar comigo, não, olha, você vai montar uma série, a gente está mandando pro canal em 3 semanas, uma série de 50 minutos. Em 3 semanas para eu mandar pro canal, já tem que ter passado pelo diretor. Cara, desculpa, não acontece, entendeu? Eu tive que ser sincero com a pessoa e falar, olha, eu não acredito nesse... E não rolou de eu fazer. Esse cronograma. Não, porque tem coisas que influenciam mesmo. Essa questão do tempo é uma, né? E a gente conversou na época sobre Coisa Mais Linda, que inclusive o Marcelo Porto, que é o nosso colaborador aqui do Sala, enfim, ele cuida lá até hoje da estrutura toda da Pródigo e tal, e a gente conversou com o Federico, e ele falou sobre a questão até do software, que foi determinante ali. Aliás, é uma pergunta que a gente não fez aqui, a gente quase nunca faz, né, Marcelão? E os nossos ouvintes sempre cobram a gente, né? Vocês editaram em qual software? Em Avid? Queria só fazer um adendo aqui, que eu achei muito boas as colocações do Rods e do Germano. Achei, enfim, o que o Germano falou do tempo, assim, é total. O tempo é muito nosso amigo, né? E aí eu queria, na verdade, fazer uma junção dessas duas colocações, que eu acho que a gente teve as duas coisas muito fortes, sabe, no nosso processo, que eu acho que também diz muito do resultado. E aí falar um pouco da Gulani, porque a Gulani, assim, já tinha feito outros trabalhos na produtora, e tanto o Caio quanto o Fabiano, eles são muito envolvidos, assim, nas produções deles, né? Apesar deles fazerem muita coisa, eu sempre vejo eles muito envolvidos, não só na parte burocrática, técnica, mas também na parte artística, criativa. E é uma produtora que é focada em dramaturgia, exatamente, né? Em séries e longas. Eles não fazem publicidade. Não fazem publicidade, fazem, além de dramaturgia, também fazem documentários, né? Um dos trabalhos que eu fiz lá, inclusive, foi um documentário e uma ficção. Mas, enfim, falando do Boca a Boca, eu acho que como eles têm esse envolvimento muito profundo na parte artística e técnica, ou seja, eles têm um envolvimento no todo, eu acho que eles compreendem que esse momento da montagem é um momento muito importante. E junto, claro, com o entendimento da Netflix sobre isso. Mas aí eu acho que eles conseguem juntar essas duas coisas, tanto o tempo que a gente precisa, com uma equipe que deixa a gente muito confortável para trabalhar. Então, assim, a gente tinha esse acompanhamento muito de perto da Sofia, que nos dizia de prazos, de entregas, de como é que a gente estava no cronograma, e sempre com muita calma, com assim, muita parceria, e não deixava a gente nervoso com isso, sabe? E também da parte técnica, assim, de 2 assistentes do projeto, mais 2 assistentes da Gulani, que assim, a gente realmente não perdia nenhum tempo com técnica. A gente tinha todo o tempo para criar. Pois é, legal. Assim, então isso eu estou falando que realmente é um privilégio poder trabalhar na Gulani, porque eles te suprem com essas necessidades básicas, né, para o montador fazer um trabalho bom. E às vezes é uma coisa que parece, que nem você falou, parece meio óbvio até, né, mas enfim, às vezes muitos lugares não acontecem. Gente, desculpa, eu posso falar uma última coisa antes da gente chegar no Avid? Mas é claro. Fica não, é porque a Karen lembrou muito bem que, enfim, que a Gulani proporcionou isso tudo pra gente, mas só lembrando que, além da Gulani, a Boca a Boca tem uma coprodutora, né, que é a Fetiche Features, que é sociedade entre o Esmir, né, que é o nosso diretor-geral, o Fernando Sapelli, a Teresa Menezes e o Esmir são sócios na Fetiche, e eles são coprodutores do Boca a Boca, e assim como o pessoal da Gulani, eles também acompanharam o processo de montagem. Então, também estavam assim... Mas a estrutura mesmo foi da Gulani, né? A estrutura física da Gulani, a Fetiche... Tá, e de equipe pessoal lá, tipo, a pós toda é da Gulani, ou essa produtora
entrou também com profissionais ali na pós? Não, a pós toda é da Gulani. A Fetiche, ela, até onde eu sei do processo, ela iniciou o desenvolvimento da série e depois a Fetiche e a Gulani fizeram essa parceria para possibilitar a produção, assim. Então, o Fernando e a Teresa estavam com a gente também assistindo os cortes e comentando o tempo todo, muito nesse lugar criativo. É isso, todo mundo acreditava muito que a montagem era, de fato, um passo importantíssimo pra gente chegar em algum lugar, sabe? Então eu sinto que era um ambiente muito, assim, efervescente e desafiante também, pra gente chegar nos lugares que a gente chegou com os episódios. Total, ouvindo, só a última coisinha, assim, que ouvindo a Karen e a Lia falando sobre isso, também tava pensando que a gente tava falando do tempo, mas eu acho que outra coisa é o cuidado, né? Eu acho que eles tiveram sempre muito cuidado com cada episódio, tratando aquilo de uma maneira quase artesanal, às vezes. Falava muito sobre o corte de cada episódio, o que era cada episódio, né? Eu acho que esse cuidado foi essencial, assim, também, pra como ficou, né, no final, assim. Eu acho que isso que o Germano falou, eu acho que faz muito sentido, cara. É um híbrido entre o industrial e o mas sem deixar do cuidado artesanal, entendeu? Eu acho que entre o industrial, né, que é uma série, tem a demanda, tem o tempo de entrega, mas sem deixar o artesanal de lado. Acho que é um híbrido entre as duas coisas. Muito bem, muito bom. Eu ouvindo vocês falarem aqui, enfim, eu adoro. O ouvinte que acompanha a gente há um tempo já sabe o quanto eu meto a boca no trombone aqui e reclamo de períodos da minha carreira em que eu tive falta de estrutura e rasgo elogios para outros períodos em que eu tive muita estrutura e como isso mexe muito com a gente, influencia muito no nosso crescimento e também na nossa qualidade de vida, né? Porque o nosso trabalho também faz parte da nossa vida, de grande parte dela, e é realmente muito importante. Quando você tem qualidade no trabalho, você acaba ganhando qualidade de vida também. E aí eu, enfim, queria puxar um pouquinho aqui, então, que essa história do Avid, complementando ali que eu comecei a falar ali atrás, porque é realmente isso. Eu vi a reação do Menicucci, graças a Deus, tal. Tem softwares, a gente sabe, que são mais apropriados para alguns trabalhos e outros, e realmente precisa ter, né, essas estruturas bem azeitadas, né, porque quando não tem, a gente sabe que é uma dor de cabeça. E eu lembrei, enfim, desse caso do Federico, que ele falou aqui no podcast, que ele bateu o pé lá e fez trocar as máquinas, os softwares, o Porto teve que correr lá para colocar tudo Avid, porque a produtora, enfim, a maior parte, acho que da Pródigo faz mais publicidade, e tinha as máquinas que tinham disponíveis estavam já em Premiere, e ele não quis assumir o projeto em Premiere, e meio que enfrentou ali a situação e bateu o pé para que fosse o Avid. É uma coisa que os ouvintes sempre estão no nosso pé, eles querem saber que software que foi e tal. Então, enfim, se vocês pudessem falar um pouco disso pra galera aí, o pessoal curte saber dessa parte também. E eu vou aproveitar para emendar aqui mais uma pergunta, e é uma exigência da Netflix mesmo, porque a gente sempre fica um pouco... A gente recebe as informações meio cruzadas às vezes. É realmente uma exigência absoluta da Netflix, ou vocês sabem se não é tão necessário assim, tão fundamental do ponto de vista deles? Eu montei um longa agora que não foi no Avid pro Netflix, mas eu acho que daí seria outro processo, outra organização, né? Talvez pra série. Não saberia dizer se é sempre... Talvez. Uhum. Mas, por exemplo, eu sei de produtoras que fizeram projetos pro Netflix e não foi no Avid. Uhum. Eles fizeram no Premiere. Entendi. Então é uma coisa um pouquinho mais aberta. Uhum. Sim. O 3% primeira temporada foi Final Cut 7. Olha boa. só. Olha aí, saudoso. Quando a gente montou era Final Cut 7. Faz tempo. Já era um senhor de idade. O Final Cut 7 já era um senhor de idade, mas ele aguentou bem. Mas peraí, o 3%, o 3% também não é tão antigo assim, né? O Parasita, o filme, foi editado no 7 O Parasita ainda. ganhou o Oscar. Ainda tá aí, sobrevivendo. Final 7. Tá aí, tá. É um Highlander aí. Mas, olha, eu não sei se é uma exigência, aparentemente não, assim, mas eu gosto muito de trabalhar no Avid, eu me sinto muito à vontade, muito, sei lá, eu sinto que é um programa que eu tenho muita experiência também, então ele me permite pensar menos na técnica, assim, que eu acho que tem um pouco a ver com o que a Karen tava falando agora há pouco, assim, de
sei lá, pensar nas coisas de um jeito diferente, não em como exatamente fazer, encaixar uma coisa na outra e tal. Então isso é bem subjetivo também, no fundo. Porque o que eu penso é que, independente até do software, né, é importante que o fluxo todo, pensando em hardware, né, em mídias, esteja bem azeitado e bem estruturado, né? A gente sabe que a maior parte das produções são feitas em Avid, mas o meu ponto é, quando você tem uma casa como a Gulani ou como a O2, ou, enfim, tá tudo azeitado, né? E isso é padrão ou tem aí uns perrengues por aí em alguns lugares que vocês vão que acaba atrapalhando, porque deve atrapalhar, né? Se já atrapalha numa publicidade, imagina numa série com, como o Rodrigo falou, às vezes com poucas semanas para editar e tal, então o tempo ali é crucial, né? Não dá tempo de ficar tendo problema por causa de volume de mídia e software que não dá play, né? Sim, no nosso caso a gente recebia todos os proxies preparados, já com todas as informações de borda, isso era muito bom. O pessoal do Lab Digital fez um trabalho muito legal, assim, do material chegar muito preparado mesmo, tudo sincado já. Olha aí a galera que a gente recebe muita pergunta aqui, né, no Sala, nas redes, o pessoal no grupo também, principalmente o pessoal mais ligado em tecnologia, né, gosta muito dessa história, o 8K, o 4K, preciso de máquina e tal. Olha aí, galera. Os caras acabam, e eu falo por mim também aqui na publicidade, eu também recebo tudo já no proxy e tal, e essa parte fica realmente para finalização, né, para quem vai fechar, para colorir na hora da cor, né, do esporte final, aí pega arquivo grandão, bonitão e fecha, né, realmente durante o processo não tem essa necessidade, né, e nem deveria ter mesmo de ficar dando play em 8K na ilha, né. Eu acho legal porque a gente recebe o proxy já com os loots de cada cena, pra não... olha aí, então, legal isso a gente também. não edita um material lavado, né? A gente já edita alguma coisa que seja um pouco mais aproximada ao que vai ser depois. Claro que depois cresce muito. É interessante, agora, mais essa perguntinha técnica pra vocês. Pra mim faz muita diferença isso. Pra vocês também faz? Sei lá, eu tenho um bode de montar material lavado, às vezes eu mesmo vou lá e dou uma acertada porque não consigo abstrair, eu tenho esse problema. Não, eu também não gosto, e principalmente no boca a boca, né, cara, que tem uma fotografia linda, né? Então, né? Já veio com loot pra gente também. Você já se apaixonava, né, pela fotografia, né, da série, então eles tiveram esse cuidado aí também. O que você acha, Germano? O Germano tá mais quietinho aqui no episódio. Me dá sua opinião, Germano. Não, tava só pensando que tem essa questão de editar em 8K e tal, que no final, que nem a Karen falou, a gente às vezes descia ali pra Ilha Presidencial, né? E não tem... A gente não poderia correr esse risco de trocar de máquina e aí, dependendo de uma máquina não é tão boa quanto a outra, começar a não ter a mesma performance, né? Então, no final é realmente importante a gente estar com um material bem leve, né? O mais leve possível, assim, mas... Claro, mantendo uma qualidade de imagem que... mais próximo do final, assim. Não, e hoje em dia a gente tem tecnologia para isso, né? Tá cada dia mais impressionante, não só o poder de processamento e tempo para se fazer essas mídias, mas os resultados que se tem diminuindo, né? Com mídias diminuídas, assim. Às vezes a olho nu, em monitores Full HD, aqui a gente não consegue nem perceber qual que é o diminuído ou não. Então, realmente não tem motivo para sofrer, né? A gente tem que trabalhar... enfim, fica aí a curiosidade, né? A nossa referência, com certeza, para os ouvintes também é sempre olhar para as grandes produções, né? Entender como elas são feitas e quase sempre dá para replicar os processos, né? Acaba sendo uma grande referência para poder desenhar até os workflows de outros trabalhos, né? Em outras áreas também. E, pessoal, sabendo do sucesso da série, eu sei que a Netflix tem alguma coisa de esperar um número X de meses. Eu estava pesquisando, aparentemente ainda não tem confirmação de segunda temporada, mas o que vocês têm para passar pra gente a respeito disso? Será que tem alguma coisa aí das internas? Será que... Não sei se vocês podem falar, né? Mas qualquer coisa a gente corta aqui.
Mas... eu não sei de nada. Eles já estão editando tudo, Marcelo. Já tinha. O negócio já foi pensado à frente. Não, tô brincando, não sei, não. Eu joguei um verde aqui, vamos ver se eu colho maduro. Mas, pô, espero que renove. Tô torcendo muito. Nesse momento também tá tudo parado, né? Não sei nem se eles têm possibilidade de dar uma luz verde nesse momento, do jeito que tá, né? Essa coisa aí de Covid. Pra mim também é um grande mistério, às vezes, porque a gente, pelo menos na minha perspectiva, eu tô olhando e parece, nossa, realmente tá todo mundo comentando e parece que tá, mas eu nunca sei qual que é o padrão do Netflix pra fazer uma nova temporada e tal. Isso é sempre, enfim, pra mim é um grande mistério, assim, de como eles elaboram. Pelo que a gente viu aqui, parece, a gente ouviu até no Cinemático, né, no outro podcast que fala sobre, enfim, cinema, séries e tal, eles falaram que a série entrou nas 5 mais assistidas da plataforma. Então... Olha só. Isso cheguei isso a ver. É um belo indicativo, Eu creio que vai renovar, sim, tem tudo pra... Até porque, né, acaba ali, né, uma história que, ok, tem um final, mas chama mais coisas, né, chama mais desenrolar de história. Obviamente, né, deram essa brecha porque sempre pensam em mais temporadas, né, não só uma. Mas faço votos também. Bom, gente, enquanto a gente não tem informações sobre as próximas temporadas, quem não viu ainda, acho que tem uma coisa muito legal que é no primeiro episódio tem uma música original da Letrux que ela compôs especialmente pra série. Então tem esse easter egg aí pra quem ainda não assistiu. Assistam. Interessante, hein? Ela compôs a música, uma música ou várias músicas? Uma canção, uma música. Uma canção. Isso. De qual episódio? É do episódio 1, numa sequência bem importante de apresentação do Chico, eu acho. É isso, Karen? Então, é a cena que o Chico acorda atrasado e tá indo pra escola. É a primeira vez que a gente vê a cidade de Progresso. E aí a Letrux faz uma música justamente dessa cidade Progresso, né? Que privilégio, hein? Mais um ponto positivo aí pra série, interessante, né? De ter uma coisa exclusiva, né? Geralmente geralmente sai caro isso daí, né? Pedir pro artista compor exclusivamente pra série, que legal. Que legal. Mas a gente não pode esquecer que o Guia Mabs tem todo um trabalho, né, de projeto dele solo mesmo. Eu fico pensando no artista mesmo, não que o Gui não seja, mas no artista popular, né, no sujeito que grava discos e se lança, faz shows e tal, né. Geralmente não é muito comum, né, até onde eu sei, ter canções originais para séries brasileiras, né? Ou eu tô enganado? Cara, séries que eu trabalho, eu sempre tento colocar alguma música, mas não uma música feita para a série. Isso não. Acho que de cabeça assim não sei dizer. Até no Boca a Boca teve uma outra curiosidade disso, que no 6º episódio tem a última trilha que toca, que é de uma banda que se chama Artifact. Agora eu não lembro de que país que é. Talvez seja de algum da Escandinávia. Agora eu não lembro exatamente qual país. Mas o Esmir falou pra gente que eles tinham composto essa música quando eles tinham 15 anos. E hoje eles têm, 40, eu acho. Era uma música que eles já tinham feito há muito tempo, assim. Então eles ficaram muito... Quando eles ficaram sabendo, né, que a música tava na série, ficaram muito surpresos, assim, muito felizes de saber que o Esmir era um fã que legal. Dessa música. E, cara, deve ser uma coisa muito, muito engraçada isso, né? Porque eu lembro sempre, eu sempre fui muito fã dos Paralamas e no acústico eles gravaram uma música, acho que foi do The Clash, Running on the Spot. Não, no acústico não, foi, enfim, um dos discos. E aí, mas acho que foi no acústico, sim, que explodiu de vender e tal. E eles estavam comentando assim, pô, que curioso, né? O cara nem faz ideia que a gente gravou, de repente chega uma bolada de dinheiro pro cara lá e ele fica sabendo que foi gravado aquilo. E eu fiquei imaginando, né? Que curioso, isso que você falou, realmente deve ser muito curioso, né? A banda tá ali e, pô, a gente tem uma representatividade grande aí, né? O Brasil dentro do Netflix, né? Um continente de consumo, Sim. né? A gente deve ser, eu não tenho dados, mas deve ser um dos maiores consumidores de Netflix do mundo, né? E de repente chega pro sujeito, cara, uma série brasileira com a minha música. Deve ser bem doido esse negócio. Bem massa. E a parte do dinheiro também, né? Pra eles melhor ainda, né? Porque sempre vem os direitos ali, né? Alguma coisa sempre revertida. Gente, foi uma honra
ter vocês aqui, um episódio muito bacana, muita curiosidade, foi muito legal, acho que vocês passaram aí de forma bem clara e gostosa pros ouvintes, um pouquinho de como foi esse processo entre vocês e o quão prazeroso foi, o quão bacana foi e de fato a gente tá vendo esse resultado na tela. Então, parabéns pelo conteúdo ali, pela obra, né, pelo trabalho de vocês e muito obrigado aqui pela presença no nosso podcast. Valeu, gente. Obrigadão pelo convite. Valeu. Prazer estar com todos aqui conversando. Beijão. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí. Muito legal fazer parte do programa. Sempre escuto também. Foi bom reencontrá-los mesmo que, né, virtualmente aqui. Obrigadíssima, gente. Gostei muito do papo. Foi muito bom. E até a próxima. Valeu, galera. Foi super legal a conversa nossa aqui. Foi um prazer reencontrar meus amigos de ilha, à distância, mas mesmo assim fico com o coração preenchido. Valeu, gente. Karen Ackerman, Rodrigo Menecucci, Lia Kulakauskas e Germano de Oliveira. Muito obrigado, gente. Muito obrigado por doar o tempo de vocês. Às vezes é difícil, né, a gente conseguir amarrar agendas para sentar, para conversar, mas muito obrigado e parabéns pelo programa. E pessoal, você que tá ouvindo aí, senta para assistir o Boca a Boca, porque é uma série de altíssimo nível, então assiste, manda o feedback pra gente. Pessoal, muito obrigado por essas informações de bastidores, isso é super precioso para quem tá em casa, para quem tá começando, para quem já tá muito lá na frente e quer aprender como é que esse mundo da montagem tá acontecendo agora nos streamings. Então, pessoal, manda retorno pra gente, manda feedback, escreve pra gente aqui no Sala, que a gente quer saber o que vocês acharam desse episódio. E também não esqueça de compartilhar se você gostou desse episódio, lembrou de alguém, de algum editor, de algum montador, lembrou de alguém que gostou da série, que assistiu aí, se você tá com a sua família ou com outros profissionais de outras áreas aí, compartilha o episódio pra gente poder chegar aí em mais pessoas. Compartilha o episódio do Sala de Edição e também a série, né? Faz aí, ajuda a gente, engrossa esse caldo aí pra gente poder levar a série brasileira, né, cada vez mais pra frente e melhorar o nosso mercado. Se você trabalha também com audiovisual, a gente com certeza contribui para que mais séries cheguem ao Brasil, mais séries sejam produzidas e, consequentemente, a gente tenha mais trabalho aqui no nosso Brasil e no mundo pós-pandemia em que estamos esperando aí para ver o que vai acontecer. Então, dá sua força aí e, como é que dizem os youtubers, dá o seu like, se inscreve no canal, bate o sininho. Clica no sininho. E é isso, galera. Até semana que vem, segunda-feira, mais um episódio no ar para vocês. Grande abraço.